Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje com mais um episódio do Coach Flow, tudo certinho. Mais uma vez, vestindo aqui ó, Army, da EAG Clout, um dos patrocinadores aqui. Também temos o Senge, Centro Educacional Maria José, do meu amigo Alan, viu? Estamos aqui muito quente. E hoje eu tô com um convidado super especial aqui, Carlos Castro. Beleza, Bruno? CEO da CCF Engenharia. E aí, como é que tá, meu amigo? Prazer grande estar aqui Tá com confortável, você. tá bem? Perfeito, ambiente fantástico. Já batemos um papinho aqui antes para dar aquela esquentada. Conhecer mais um pouquinho aqui do meu parceiro. O Carlos Castro, ele é o CEO da CCF Engenharia. Isso. Me conte um pouquinho de você antes da gente entrar na parte do seu negócio aí. Beleza. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês, né, nesse podcast. Parabéns pelo projeto. Obrigado. A CCF nasce de uma jornada, né? Nasci aqui em Salvador, me formei em Portugal, comecei a trabalhar em diversos, podemos dizer assim, ambientes, né, culturais diferentes e há cerca de 6 anos regresso ao Brasil, né, às minhas origens, para poder cumprir uma missão de estar aqui próximo da minha família. Bacana. E trazer valor dessa experiência que eu adquiri, né, nesses anos de trabalho no exterior, né, trazer aqui para a nossa região e poder impactar de forma profissional esse ambiente de construção, né, que é um ambiente que a gente sabe que é um ambiente que às vezes carece de um profissionalismo, carece de um compromisso. E esse é o nosso slogan, né? Compromisso em fazer bem feito, né? Então, bacana, essa é um resumo de quase 20 anos de experiência no mercado da construção civil. Só esse pouquinho que você falou aí, já vi que veio um pouquinho de excelência. Fala um pouquinho por onde você passou nessa jornada internacional aí. Você veio de Portugal. Rapaz. Tive lá recente, ano passado, em março, fantástico. terra maravilhosa. Eu e minha esposa deu uma voltinha ali na Europa, Portugal, na Itália. Muito bacana. Eu costumo dizer, Bruno, que eu fui um privilegiado, mas também eu fiz escolhas, né? Saí daqui com 11 anos para ir para Portugal, uma nova cultura, em 92. Você precisa se adaptar àquele meio. E eu nunca imaginei que esse momento de sair daqui com 11 anos para esse ambiente fosse tão importante para a minha vida, porque eu sempre fui exatamente me adaptando e por onde eu passava, né? E estar aqui hoje é o resultado disso tudo, né? Quando eu estive em Portugal, eu percebi que o engenheiro ele não é somente um executor de obra, ele tem que ser muito mais que um executor, ele tem que ser um gestor e, acima de tudo, uma pessoa que tenha capacidade de relacionamento, de lidar com pessoas de qualquer nível, né? De qualquer podemos dizer assim, de qualquer responsabilidade, seja cliente, seja poder público, seja o empreiteiro, o operacional, o operário. Então, assim, essa experiência internacional, essas vivências me trouxeram isso. Um amadurecimento pessoal, né, como ser humano, porque estar em Portugal, você conheceu uma terra excelente, mas viver num ambiente como em África, em Angola, é totalmente oposto, né? Culturalmente, a nível de acesso a benefícios, acesso a uma qualidade de saúde, né? E a gente tinha essa blindagem pela empresa onde a gente trabalhava, mas o povo em si é um povo totalmente diferente do povo, por exemplo, europeu, né? Em termos de acesso, em termos de oportunidade. Um povo sofrido, né? Um povo sofrido. Um povo sofrido. E a gente fica... E uma das coisas que essa minha jornada internacional me trouxe de consciência do lado humano é que às vezes a gente reclama muito aqui, né? Reclama muito de... Poxa, a segurança, assim, é importante. Claro que estamos vivendo um momento muito difícil, né, aqui na nossa cidade, mas não é diferente em outras cidades. A parte da saúde não é diferente em outras cidades. E estou falando de cidades como o México, países como o México, como Colômbia, né, onde também eu trabalhei, não é muito diferente. Agora, é tudo uma questão de você também saber como administrar isso, né, saber como... entender que é assim e como você mitigar esse risco, como você se blindar a isso. Eu acho que vai muito da pessoa ter essa consciência. Sim. E nessa jornada aí, Angola, México, Colômbia, o que é que te mais impactou? Você estava lá pela empresa, prestando serviço, fazendo a parte de implantação, construção e por aí vai. Assim, eu falo, o que é que mais te impactou em relação à cultura e a parte das pessoas, da pobreza, vamos falar, ser mais direto, assim. O que é que pode, assim, humanamente, assim,
Olha, eu posso dizer assim, são contrastes diferentes. O México é um país totalmente estruturado, né? Contrário de Angola, ou seja, são culturas e políticas diferentes. Mas o que eu te posso dizer, e até para a gente não render muito sobre esse assunto, é de forma muito objetiva, o que mais me trouxe de consciência foi essa vontade do povo, do profissional, querer sempre buscar excelência. Sim. Né? Todos os ambientes onde eu estive, era promovido exatamente a gente sempre desenvolver o profissional, desenvolver as pessoas em busca da excelência do resultado, da excelência do comportamento, da excelência da comunicação. Então, assim, é o que eu posso dizer do que eu senti sua ótica, né? Na minha ótica. Eu tinha um povo angolano sofrido, como você falou, mas todos os meus liderados não eram expatriados. Sim. 85% dos meus liderados eram locais, eram angolanos. Então, assim, eu priorizava essa relação porque eu acreditava que o impacto da transformação, da educação... Vai perdurar. Né, e isso já está acontecendo. Eu recebo várias mensagens no meu Facebook, no meu Instagram, de colegas engenheiros recém-formados, angolanos, dizem assim, boss, e aí, como é que tá a vida aí? Pô, boss, eu estou aqui, ó, obrigado por tudo. Ou seja, isso para mim é o que fica, né, dessa experiência, que eu sei que em cada local onde eu estive, eu absorvi muito da cultura local, mas também entreguei muito dessa postura profissional que eu adquiri durante a minha vida de berço. Sim. Porque, como eu te falei ainda um pouco, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Eu não comecei a trabalhar com 25 anos, eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos. Isso aí ele tá falando que estava contando a história aqui do pai dele, junto com o pai dele na padaria, aquela coisa toda, jornada, né? É uma jornada de vida que eu valorizo hoje, Sim. Né? E que eu quero passar para os meus filhos Porque a gente é construído de história. Sem dúvida. História. É isso. E, tipo assim, eu creio que seu pai te deu valores ali no comércio. Você aprendeu coisas ali no balcão. Total. E isso leva para bagagem. A gente é como se fossem locomotivas. A gente vai seguir o nosso trilho, pessoas entram na locomotiva, aprendem um pouquinho sobre o trajeto, saltam em outro ponto e seguem, entendeu? Na verdade, os meus pais, e falo meus pais porque são os dois, é a unidade, me deram muito mais que uma oportunidade de trabalho. Eles me deram a consciência que hoje falta nos jovens. Né? A importância de que você valorize cada etapa. Sim. Né? E que você entenda que é uma jornada, que é uma construção. E curtam a jornada. Exatamente. E a vida não é feita só, eu terminei a faculdade, vou trabalhar e agora eu vou ter uma casa. Não, é uma jornada. Você precisa desenvolver as suas competências, as suas habilidades e trazer um retorno que permita você, no futuro, ter essa possibilidade Sim. de adquirir um bem material. Muitas vezes os jovens acham que isso está pronto. Meu pai me dá, ou vou herdar, ou isso vai acontecer, alguém vai me ajudar. Não existe essa construção, essa consciência de que é importante, desde jovem, entender que o trabalho devolve, que o trabalho é importante para a construção da personalidade. E eu acredito muito nisso, tanto é que eu construí a minha personalidade muito devido a essa jornada também, antes dessa parte profissional. Né? Essa criação de consciência, né? Isso é muito bacana. Falando em construção, vamos entrar na CCF. 6 anos aqui. Me conte um pouquinho o que é a CCF hoje. Na realidade, venho falando um pouquinho, quando você chegou aqui, resolveu implantar a CCF, Perfeito. O que era, o que você aprendeu sobre o mercado aqui regional e para onde ela está apontando. Me conte um pouquinho aí. Esse é o grande ponto que a gente precisa aqui, né, dividir. Eu, como estive muito tempo fora, e numa multinacional, eu vim para Salvador e vim para montar o meu negócio com uma cabeça totalmente diferente do que é hoje. Sim. Aqui você tem toda aquela questão de apoio, de estrutura, que dá o suporte. Uhum. Aqui é você sozinho. Então, quando eu vim para aqui, eu tinha uma cabeça e tinha um modelo de negócio totalmente diferente do que eu entrego hoje. E isso é amadurecimento empresarial, faz parte né, da consciência empresarial como empresário, você ter esse amadurecimento do negócio. Claro. Né? O que eu posso dizer é o seguinte, nunca perdemos a essência da CCF. Desde o início a gente queria entregar valor, seja entregar valor para a área de manutenção, seja entregar valor para as reformas, seja entregar valor para a construção realmente de ativos. Então, assim, nunca perdemos a nossa essência. Sim. O que a gente entendeu do mercado existia e existe ainda uma oportunidade de empresas como a nossa, e que não é só a nossa que está aqui no mercado fazendo bem feito, existem outras empresas também, que a gente se diferencia pela qualidade da prestação de serviço, a qualidade do atendimento, a qualidade da execução.
trazendo uma postura profissional, mesmo para essa pequena obra, para esse cliente que não é pequeno, para esse cliente que não é tão, podemos assim, não tem tanto volume de obra como seria um cliente do poder público, como seria um cliente da indústria, né? Então a gente entendeu que se a gente estruturasse a empresa, né, com pessoas contribuindo para que a gente mostrasse uma comunicação e uma entrega, um atendimento de excelência, a gente iria se diferenciar naturalmente, a gente teria uma oportunidade no mercado. Só que essa estrutura, essa equipe, esse treinamento, esse investimento de tempo, ele não é rápido, isso é lento e ao mesmo tempo tem um custo. E tem vários fatores, né? Político, socioeconômico e por aí vai. E o que eu costumo dizer, a CCF ela tem vindo a amadurecer também. Ela tem vindo a se entender o mercado e se organizar para poder não perder a sua essência e ao mesmo tempo ser viável a gente manter a empresa aberta para dar, porque empresa não se sustenta sem resultado. Com certeza. Então não adianta, não é caridade, não é filantropia. Então assim, empresa ela se sustenta através de resultados tangíveis, né? E é esse o propósito do nosso negócio. Não pode ser hipócrita falar que a empresa tem que fazer isso. Não. O fundamento da empresa é dar lucro. É isso. Entendeu? E a gestão ele tem que cuidar da melhor forma para dar um lucro de forma saudável. Saudável que eu falo com os colaboradores, com o cliente, ter um ambiente bom para todos, né? E o negócio ser bom para todos. Perfeito. E é assim que funciona a empresa. Resumidamente é assim. Negócio bom para os dois lados. Sem dúvida. E a CCF, é como digo, a gente entende que o que é esse valor que a gente entrega no gerenciamento, o que é esse valor que a gente entrega nessa qualidade de execução. É a comunicação com o cliente, é a liderança de pessoas no canteiro de obra, os processos, você entender que uma obra não se faz somente com o pedreiro, com o servente, com o mestre. É muito mais que isso. É preciso existir. E não é só ter o engenheiro lá, que tem 20 anos de experiência que vai entregar o resultado da obra. Isso ajuda, tudo isso ajuda, mas tem que ser o todo funcionando. É o contrato com o cliente, que tem que ser bem feito. É o planejamento da obra e o orçamento que tem que deixar claro quais são as especificações e as expectativas desde o início. Não é ao longo da obra você fazer 30 revisões e achar que a obra que ia custar 10 vai custar os mesmos 10 fazendo 30 revisões. Não é a mesma coisa. Sim. E essa consciência falta no cliente. Não sei se no cliente local, mas no cliente como um todo. Como um todo. Né? O cliente quer prazo e preço. Isso. E às vezes quer qualidade. E qualidade. Então, não existe essa equação onde quer tudo isso e não queira reconhecer o valor disso. Pois é. Né? E eu percebo que a CCF vem exatamente as nossas mudanças, os nossos redirecionamentos, eles vêm exatamente dessa consciência do mercado, consciência do que a gente está entregando. Foram mais de 60 contratos, projetos de todo tipo, entregues aqui em 5 anos. É isso que eu falei, 5 anos, em 60 projetos, muito bacana. Um número bom demais. Trabalhamos com corporativo, clínicas, casas, toda essa parte de galpões, logística, mercados. Então, assim, a gente já teve essa experiência, por exemplo, assim, no foco imobiliário, por assim dizer, com vários contratos. Sim. E a gente entende que, poxa, legal, a gente tem capacidade de gestão, a gente tem capacidade de entregar valor na execução. O que a gente podia fazer a mais? Eu sempre penso dessa forma, Bruno. Eu subo a montanha e olho para a próxima. Eu subo a montanha e olho para a próxima. Eu nunca me acomodo ao topo da montanha. Sim. Né? Eu entendo que o empresário ele não pode se acomodar. Se ele se acomodar, ele pode cair. Verdade. Então, eu acredito muito que a CCF é isso. A gente começou entendendo o mercado, entendendo que a gente não poderia ser mais um no mercado. Como é que a gente poderia se diferenciar? O que a gente poderia trazer de inovação? E hoje o nosso momento é exatamente esse. Né? O que a gente entrega hoje na CCF diferente de outras empresas, né? Que fazem esse tipo de serviço de engenharia e de construção. E com a sua experiência, o mercado imobiliário ele é muito volátil, muito constante, sobe, desce, aquela coisa toda. O que é que você, na sua análise, o que provoca essa inconstância e qual é essa problemática dessa inconstância aí do mercado imobiliário? Valores, sobe, desce, o governo influencia, injeta dinheiro, tira dinheiro. Na verdade, o mercado imobiliário ele nunca perde valor. A minha consciência é essa.
ele está sempre crescendo. A questão que o que é volátil é o poder de compra, né? Então, o que impacta o poder de compra, claramente, são as situações políticas, são as situações não só do Brasil, mas também externas, né, como um todo. São as situações também como aconteceu na pandemia, que teve várias empresas que tiveram impacto econômico. Todo mundo trabalha em casa, fecha aluguel. E os contratos que não eram, de alguma maneira, não estavam preparados para poder arcar com aquela parada, aquela situação. Então, assim, eu vejo muito que o mercado imobiliário ele sempre se consolida e cresce. O que vai mudando é a capacidade de compra e de endividamento podemos dizer assim, dos consumidores. Né? Então, assim, o que eu percebo aqui em Salvador, aqui na nossa região, é que todo santo mês há um lançamento imobiliário. Todo santo ano há 10 ou 15 empreendimentos de alto padrão, de médio, de baixo padrão, entregues. É incrível a quantidade de imóveis, né, que aqui se promove. E eu acho que isso fala muito do mercado da construção. É um mercado que ativa a economia, é um mercado que faz mover, né, os investimentos e, obviamente, é um mercado que mais é o mercado mais consolidado, na minha opinião, da economia. É o mercado da construção. Mesmo com momentos de crise, né, que a gente teve há uns anos atrás, aí teve um momento da crise imobiliária, aí não construía nada, praticamente, deu uma parada, somente aqui em Salvador, quem tinha imóvel ficou parado também. Mas realmente o bem do imóvel é um ativo... Não perde valor. Não perde valor. Eu costumo dizer, é preciso ter um pouco de paciência e resiliência no mercado da construção e no mercado imobiliário. Porque eu acredito que aquele imóvel que hoje, que muitas vezes você tem um valor de 350, tem um valor, né? Aquele imóvel que tem um valor, muitas vezes, ele deixa de ter o valor pela tua necessidade. Porque você precisa de liquidez. Isso. E aí você precisa baratear esse imóvel para poder vender rápido e ter liquidez. E mesmo assim não perde dinheiro. E mesmo assim não perde dinheiro. Então, se você comprou na planta, principalmente, daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe de planta aí. Você comprou na planta, você sabe que você... Ali você tem uma margem muito grande para poder, exatamente, você poder fazer uma venda e mesmo assim ter a possibilidade de ter um ganho, né? Então, eu vejo muito que o mercado imobiliário, ele é um mercado sólido, que vai variar pela capacidade de investimento e de compra dos consumidores e que não perde valor. E é por isso que eu acredito tanto no que a gente está entregando na CCF Engenharia, né? O que a gente está desenvolvendo através da nossa construtora e incorporadora. Muito bacana. Falando em mercado de pequeno, médio e alto padrão, o que fez a CCF embarcar para um mercado de alto padrão? Qual o modelo de negócio de vocês? Perfeito. A gente entende o seguinte, o mercado de alto padrão não é só acabamento. Não é só a mesa bonita, a pedrinha, a marcenaria, isso faz parte. Isso assim, a decoração, né, do mercado de alto padrão. A cerejinha. A cerejinha, exatamente. Mas eu entendo que o alto padrão ele vai muito além, né, do acabamento. Ele vai da forma correta de construir, das etapas de você, para concretar uma laje de uma casa, um pavimento, você não é simplesmente chegar ali, fazer as armações do ferro, botar uma lona, molhar e jogar um concreto. É muito mais do que isso. Né? Tem a ver com você otimizar o processo, trazendo uma redução de custo na hora de concretar essa laje, de você não pedir o concreto na concreteira, ver o concreto, sobrou 3 metros cúbicos e você joga onde esse concreto? Isso também é alto padrão, você saber dimensionar, você também gerir esses recursos, você saber construir da forma certa para evitar o quê? Que lá na frente, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, o cliente não esteja te ligando e dizer assim, olha, sua obra está dando problema, você precisa vir aqui resolver. Isso é bacana. Então, você tem um o alto padrão é isso também. Na realidade, é a consciência até de valor agregado, né? Total. Porque quando você tem toda essa parte de etapas, desde o começo, planejamento, construção, entrega tudo para o cliente. Perfeito. Ele vai entender que aquele valor que está ali tem um valor muito agregado. Total. E diz assim, pô, o cara não cobrou caro, não. Ele me entregou... Valor. É isso aí. E você me perguntou por que nós, né, nos desviamos para esse mercado de alto padrão e não estamos, por exemplo, construir casas de Minha Casa Minha Vida, que é tão nobre, tão rentável quanto. É muito pelo perfil também do empresário. É o perfil do líder. Né? Eu entendo que
eu consigo, para esse mercado de alto padrão, agregar muito mais valor do que construir casas para Minha Casa Minha Vida. É uma questão de consciência, Sim. né, minha como líder do negócio. Então, volto e repito, eu tive oportunidades que foram se apresentando para a CCF, que nos também, né, fizeram com que a gente entendesse que o nosso perfil agregava muito mais valor nesse mercado do que qualquer outro nicho. Então, a gente prefere construir, dá o mesmo trabalho de construir uma casa de alto padrão, de uma casa de médio padrão, de uma casa de baixo padrão. É o mesmo trabalho, a mesma energia. Então, a gente prefere que, já que a gente tem esse valor, né, de conhecimento, de experiência e de perfil para poder entregar no alto padrão, por que não se nichar e poder se concentrar nessa entrega? É nisso que você acredita, É né? nisso que eu acredito. Hoje, o que é mercado de alto padrão? Vou perguntar a você em relação assim, Carlos, eu vou começar a investir num mercado de alto padrão, investir na minha casa. Compra o terreno ou você faz indicação, você gerencia essa parte de indicação? Vamos lá. Hoje o mercado de alto padrão, ele se diferencia muito pela questão do que você consegue ter de retorno com aquele produto, né? Você está num bom condomínio, né? Escolher uma localização boa de um lote, ventilado, com a questão, né? E com a questão da posição solar desse terreno. Então, você começa na localização, você começa a conotar tudo, vai te conotar esse alto padrão, o condomínio estruturado, frente mar, com um lote grande, bem localizado, bem ventilado, com uma boa posição. Tudo isso faz com que o produto seu tenha valor. E quando esse produto ganha valor, você também consegue dar podemos dizer assim, essa roupagem, essa decoração nesse produto de forma a que ele tenha outros valores, que é o acabamento, como eu te falei, que dá esse poder de você ter um produto ali que, poxa, talvez essa casa, da mesma forma que está aqui, ali na Pituba, né, não tem o mesmo valor que em Praia do Forte, em frente ao mar. Mas é a mesma casa. O que muda? Localização. É a localização, o ambiente, né, é a estrutura do condomínio, é a estrutura do local. Então, tudo isso soma no que a gente caracteriza um imóvel, né, ou um empreendimento, ou um produto de alto padrão. Entendi. E qual o valor assim, que a gente inicia com um empreendimento desse de alto padrão, que você fala assim, 1.200.000, 1.300.000? Legal. Eu acho que, Bruno, antes de falar de valor, a gente tem que entender o mercado. Então, muitas vezes a pessoa quer ter uma casa de 1.200.000, quer ter uma casa de 1,5 milhão, mas quer ter essa casa ali no Parque Costa Verde, né, num terreno de quase 1.000 metros quadrados. Não faz sentido. Então, assim, a primeira coisa é a pessoa entender o que ela quer, qual é o produto que ela quer, o que ela está buscando, e entender o que o mercado tem disponível para esse produto. E vocês prestam essa consultoria. E esse é o início do processo, né? Quando a gente na CCF quis se diferenciar, trazer uma inovação, foi exatamente isso. A gente entende muito do processo inicial. A gente sabe como começa. Então, por que não a gente desenvolver algo? Já entenderam as dores do cliente, que é o início, né? O querer, né? Que nem todos chegam sabendo o que quer. Exato. E nem sabem quanto vão gastar. Então, se você preparar algo desde o início, bem estruturado, alinhado com a expectativa que esse cliente está buscando, fica mais fácil ele tomar uma decisão. Fica mais fácil ele avaliar, poxa, pode ser uma oportunidade. Então, é muito isso. Não é ter o valor para construir ou para adquirir uma casa, porque se for assim, você vai na internet, vê um terreno, faz uma cotação estimada de uma casa e você vai ter uma orientação do mercado e diz assim, eu vou querer um produto como esse. Beleza, você pode ir por esse caminho, mas é um caminho mais lento, é um caminho mais arriscado. Claro. Tem que sentar com um profissional. Tem que sentar com uma empresa ou com um profissional que já tenha experiência, que já tenha, podemos assim, esse conhecimento de você previamente fazer essa estruturação, de fazer porque aí não tem erro, depois é só executar. Pois é, você com planejamento, as planilhas, tudo ali de prazo, custo, vai embora. É a base, né? Eu costumo dizer que não há obra bem feita ou entregue no prazo sem uma base técnica bem feita antes. É por isso que a gente fala sempre da etapa pré-obra. Né? Não existe etapa de obra, existe etapa pré-obra e depois etapa de execução. Então, obra é o conjunto dessas duas etapas, pré-obra e execução.
né? E, obviamente, pós-venda. Né? Depois tem um pós-venda, né? Que é muito importante, as pessoas esquecem que essa parte pós-venda é fundamental, né? Considerar nesse pacote. Por quê? Porque obra no final, quando entrega, sempre tem um detalhe ou outro para fazer um ajuste. Isso é normal. Isso é normal. A consciência, o problema é muitas vezes a pessoa contrata empresas, ou o pedreiro, ou o mestre de obras, Some e depois. eles somem e você não tem a quem pedir apoio para poder resolver. Antigamente, as construtoras, até dessa linha de Minha Casa Minha Vida, aquela coisa toda, construía e entregava, o dono que ficava. Hoje, minha cunhada comprou recentemente um apartamento desse, fica durante 1 ano e meio lá, um engenheiro da empresa, alocado dentro do condomínio, lá de plantão. Técnica. Perfeito. É assistência técnica pós-obra. Pós-obra. É isso aí, ou seja, não precisa acionar, ele já está ali no empreendimento. Fantástico. Tá um tubo que entupiu, um piso que trincou, eles já vão lá ver já para fazer o reparo. E por que existiu essa mudança e por que eles fizeram isso? Qual foi a razão disso? É simples, segurança. Pois é. Não existe fazer só obra. A obra precisa ser feita, mas tem que ter segurança no que você está investindo, segurança no que você está recebendo. Pois é. Então, a segurança é fundamental em qualquer negócio. E na construção, mais ainda, porque não estamos a falar de uma segurança somente financeira. Estamos a falar de uma segurança, podemos dizer assim, patrimonial, estrutural. Então, tudo isso, técnica, por assim dizer, tudo isso é segurança. Quanto não vale hoje você estar dentro do seu imóvel ou da sua casa e ter a segurança de que, poxa, fiz um bom investimento, o meu imóvel hoje vale 30%, 40% mais do que eu investi. Poxa, aqui tudo funciona, não tem um risco elétrico, não tem um risco hidráulico, não tem um risco estrutural. Então, minha família está em segurança dentro desse imóvel. Quanto não vale isso? E toda a assistência, né, que eles dão. Que nós damos, né, e que qualquer empresa como a nossa deveria dar. Sim, isso é um padrão. Falando nesse investimento aí, no retorno de 30%, 40%, quais os benefícios da CCF nesse modelo de negócio? É isso. Entendeu? É mais vantagem eu pegar uma casa pronta hoje ou tentar fazer uma casa na planta, perfeito, começar do zero? Esse é o nosso modelo de negócio, Bruno. Nós entendemos no mercado que existe uma tendência de comprar o produto pronto. Por quê? Porque eu consigo enxergar onde vai ficar melhor para os meus filhos dormirem, eu consigo enxergar onde eu vou ver a minha televisão, onde eu vou fazer aqui o encontro com os amigos. Então a pessoa tem o quê? A experiência. Só que hoje, com a evolução da tecnologia, você consegue ter uma clareza, né, com aqueles óculos virtuais, 3D virtuais. Você tem hoje acesso a plantas que você consegue mexer e entrar dentro da casa sem ela estar pronta. Então você tem um acesso à tecnologia que permite você ter essa clareza de espaço. Claro que é diferente. Sim. Aí você tem que botar na balança. E é isso que a gente botou na balança. O que o cliente consumidor hoje está buscando? Ele está buscando o quanto mais ele poder economizar no investimento, na compra de um imóvel, ele sabe que num futuro, quando ele for vender, quando ele for, né, começar, ele vai ter um produto valorizado ali, ele vai ter o produto que ele investiu, ele vai ter um retorno de ganho desse produto. Sim. Então, como é que eu faço para potencializar isso? Essa foi nosso sacada, gatilho, né? A sacada. Cara, se eu fizer a mesma coisa que os lançamentos imobiliários de lote, né? Quando você vende, quando faz a Alphaville Guarajuba ali fez o lançamento, eles venderam na planta os lotes. Sim. Você teve que esperar quase 2 anos para receber o lote, para começar a construir. Então, assim, como é que é os apartamentos, né? Aqui, sim, o lançamento imobiliário de apartamentos, você espera 2, 3 anos para receber o seu imóvel para poder morar. É exatamente essa mesma sacada, esse mesmo gatilho que a gente trouxe para as casas. Onde a gente, além de ter expertise na construção e no gerenciamento desse tipo de obras, a gente entendeu que se a gente fizer algo bem estruturado, seguro e obviamente, com um alinhamento comercial do que o mercado está disposto a poder consumir, a gente teria a oportunidade de entregar valor vendendo antes de estar construída. Entendi. Então, muito assim, bacana. O segredo aqui não é segredo, atenção, ainda falando disso, não existe, isso já existe. Isso não é uma coisa que a CCF está inventando ou que a gente está trazendo, ela não é divulgada, ela não é explanada, mas ela já existe, né? E isso tem que ser mostrado por quê? Porque traz muito valor para quem está comprando a casa. Não só, você pode ser investidor e consumidor ao mesmo tempo.
Porque você está comprando um ativo, se você no final a casa está pronta, você quiser morar lá, você mora, mas se você também quiser ganhar com aquilo, você tem um retorno de 30%, 40% tranquilamente com aquele produto pronto e já valorizado. E a valorização é rápida. E tem muitas pessoas que falam assim, Carlos, mas como é que você consegue fazer esse preço, né, tão diferente do que eu tenho aqui comprando uma casa pronta? É simples, porque você precisa reconhecer o risco do negócio do construtor. Você precisa reconhecer, valorizar o investimento que foi feito pelo incorporador. Na planta, você usa o dinheiro do comprador, você está usando o dinheiro do consumidor. O seu dinheiro não está em risco. Então, você não precisa valorizar esse dinheiro. Sim. E com isso você consegue ter uma oportunidade, uma condição de valor, né, de preço diferencial, que permite você realmente ter uma diferença grande entre uma casa pronta e uma casa na planta. A diferença dessas casas é, uma está pronta a usar, a outra você tem que esperar 12 meses para poder usar. Entendi. Essa é a grande diferença. Mas enquanto isso, se você não tiver essa pressa, você tem um produto no final que você possa rentabilizar. Pois é. Né? Ou você vai dar preferência a ter um produto pronto para poder usar. Mas o mercado é isso. Você tem que ter as duas possibilidades. As duas possibilidades. Eu estou trazendo a possibilidade na planta. Uhum. E os outros colegas, os outros corretores, os outros incorporadores têm produtos prontos. Beleza. Um está entregando pronto, o outro está entregando na planta. Entendi. Tem cliente que quer pronto e tem cliente que prefere na planta. E é nisso que a gente está acreditando. Nesse cliente, a cabeça do consumidor está virando uma cabeça mais de investidor, de pensamento a longo prazo. É que isso está mais aberto, né? O mercado dos corretores, dos consultores imobiliários. Total. Eles estão abrindo um leque de consciência do comércio em si para o investimento. Entendeu? Tanto nos smarts que começam a construir, você compra em São Paulo, que é um comércio ativo, aqui na linha verde, principalmente, que você falou, o Alphaville e Guarajuba ali também. Eu vi até um post outro dia que o cara fez uma propaganda. Essa casa já está vendida, foi 27 milhões e não sei o que lá. Se você fazer uma casa dessa, construir, você vai ter uma rentabilidade aí de 250 mil e por aí vai. Ou seja, consciência de investimento nesse momento está sendo em alta. Porque as pessoas querem ter as pessoas hoje querem ter, as pessoas hoje estão buscando mais cuidado com o uso do dinheiro. Né? Porque hoje você imobilizar um dinheiro numa casa, né, de 7, 8, 10, 15 milhões, não é todo mundo que tem essa capacidade, mas imobilizar esse dinheiro, de alguma maneira você perde liquidez. Então, o que eu posso fazer para não ter esse risco? Se eu conseguir comprar na planta, eu já estou tendo ali uma margem de 30%, 40%. Sim. Então, qualquer coisa que aconteça lá na frente, se eu precisar de liquidez, eu consigo queimar esse produto e ter uma margem dentro disso e eu consigo rentabilizar legal. Mas se eu não precisar, eu tenho um ativo valorizado. Tenho um ativo que eu posso alugar, que eu posso usar, morar. Então, assim, eu entendo que a consciência hoje do consumidor, do comprador, ela está diferente. Né? Ela analisa números, ela analisa oportunidades, ela antes de se comprometer com imobilizar o dinheiro, né? Antes de você imobilizar esse dinheiro. Pois é. Você falou de uma entrega de 12 meses. É a média? É a média, 10 a 12 meses, dependendo do tipo de casa, né? Porque cada entrega, eu estou dizendo, os nossos produtos é de 10 a 12 meses. Cada entrega se diferencia pelo tamanho do projeto. Né? Não é só a localização, não é só o tipo de terreno, mas também pelo layout, né? Pelo metro quadrado de construção. Entendi. Né? Então, assim, a gente acredita que casas bem construídas, de alto padrão, com uma média ali de 250 a 500 metros quadrados, a gente consegue trabalhar entre 10 a 12 meses de plano de entrega, né? Tranquilamente, ou seja, de uma forma bem planejada. Né? Exatamente pela expertise que a gente tem de construção, a gente consegue prever todas essas etapas e você, antecipadamente, você poder deixar isso tudo bem amarrado para evitar imprevistos, para evitar surpresas, para evitar, né, atrasos. Vou fazer uma pergunta aqui para ele agora, quando ele me mostrou a ideia da CCF, que seria casa na planta. A gente, de cara, entende que você tem um loteamento, constrói, né, mostra o empreendimento, e entrega para o cliente esse projeto. É assim que funciona? Eu vou chegar lá na CCF, o que é que você tem aí para fazer para mim? Não, beleza. Existem duas formas, né, de a gente construir esse modelo de negócio de venda de casas na planta. A gente tem uma forma que a gente já trabalha, que é o que a gente já oferece,
que é a gente identifica oportunidades de condomínios, loteamentos, lotes, né, dentro de Então condomínios. você faz essa curadoria. Toda. A gente Poxa, prepara, que bacana. faz a avaliação de, olha, uma casa aqui, depois de pronta, pode ter um potencial de venda de tanto, né? De X. Quanto é que custaria esse terreno? Quanto é que custaria a construção? Qual seria o projeto mais indicado para a gente ter essa margem e garantir os 30%, 40% de resultado ou de rentabilidade? Por isso que vê esses números. Você já tem a curadoria de terreno, localização Perfeito. e já projetos que já deram sucesso. Perfeito. E aí o que a gente faz? A gente faz uma parceria com o dono do terreno, onde a gente já amarra esse terreno para o negócio. A gente faz uma parceria com os nossos parceiros arquitetos e projetistas para a gente desenvolver toda a pré-obra, que a gente costuma dizer, para que depois a gente invista no marketing, para dizer, ó, esse terreno que a gente já fez aqui, a análise de mercado, com esse projeto, com com essas especificações desse projeto, seria bem melhor do que você comprar ela pronta, né? Comprar a casa pronta. Sim. Então, você comprando na planta, você teria ali 30%, 40% mais de ganho. Se você, não, eu prefiro comprar ela pronta para usar. É uma escolha dele. É uma escolha do cliente. Então, o que a gente faz? A gente faz exatamente toda essa preparação de organizar a estrutura do negócio com clareza, com números, com análise de mercado, com especialistas, porque arquiteto, projetistas, eles são os especialistas também, e com a nossa experiência em execução. Juntar tudo isso e oferecer essa possibilidade de investimento que a pessoa tem não só um diferencial de valor, de preço, mas também tem um diferencial de pagamento. Você não precisa desembolsar 100% dos recursos de uma vez. Sim. Você vai, por avanço de obra... Isso, pela evolução de obra. Pela evolução de obra, você vai desembolsando. Adquirir, tem interesse no negócio, dá o sinal, você já é dono do terreno. Quero começar aqui, vou fazer as fundações, para fazer as fundações e a estrutura tem um valor. Faz e você depois paga. Avança na decoração, faz e depois paga. Então, é um investimento seguro. Entendi. É parcelado, é fácil, tem uma facilidade de pagamento e é um seguro, porque você não está investindo em algo que não desembolsa o valor que não é total seu, né? Você está investindo em algo que vai ficar para você. Aham. E aí um ponto muito importante, viu, Bruno, que muita gente não fala nesses ambientes, que é o seguinte, é a segurança jurídica. Nós trabalhamos com uma blindagem jurídica tanto para quem investe, como também para quem está construindo. Porque isso é fundamental no negócio. Você ter a certeza de que a sua casa vai ser entregue. Você ter certeza de que aquela construção, aquele valor que você se comprometer em pagar, é aquele valor que vai ser utilizado. E que Com você certeza, vai ter... no seu escritório, você tem todo esse processo jurídico Total, lá, tudo amarradinho, total. tanto para você quanto para o cliente. Essa clareza. Talvez, de tudo que eu falei aqui, eu acredito que essa é a base mais importante do negócio. É o contrato, é a estruturação tributária, a estruturação jurídica do negócio. E eu acredito que sem isso é uma construção bamba, é uma construção sem segurança. Não adianta ter um bom projeto, um excelente lote, uma excelente construtora, mas se você não se blindar juridicamente, eu acredito que isso pode... Aí você vai ter riscos maiores. Então, para mim, nesse modelo de negócio de construir na planta, o grande diferencial, além do que eu falei aqui, é essa parte jurídica, porque contratual. Hoje o que acontece o poder aquisitivo, ele diz assim, o dinheiro traz felicidade. Traz felicidade. Mas o maior benefício... Acesso. Isso. O maior benefício do dinheiro é a facilidade. É o acesso. Facilidade. Uma facilidade de você ter mais tempo, de cuidar mais de você. Perfeito. E quando eu vou buscar uma empresa qualificada, onde eu vou sentar na mesa e você me trazer jurídico, evolução de obra, financeiro, tudo ali dentro, me entregar toda a documentação, tudo bonitinho, modelos de casa, você deve ter um padrão já de projetos, layouts ali, onde eu só quero mudar isso aqui, gostei disso aqui. Perfeito. Eu vou sair de lá assinando, porque eu já estou com recurso que vai me trazer essa facilidade de não ter que ficar batendo porta em porta. Perfeito. Que isso, para um empresário, é chato ficar perdendo tempo com muitas coisas. Sabe, só se for o cara que gosta de detalhezinho, mas a maioria hoje quer tempo para estar viajando e resolver a vida, cara. O que eu aprendi nessa jornada como empreendedor e construtor de casas e fazer... A mulher participa muito, né? Normalmente o casal tem, né? A mulher é emoção. A mulher é emoção e ela é a pessoa que normalmente o marido diz, gostei, mas a minha esposa que vai tomar essa decisão, né? Ela que vai validar. Isso. E por que eu falo isso? É muito importante isso, tá? Por quê? Porque realmente a gente tem essa consciência de que existe a possibilidade de fazer alguns ajustes. Sim.
E esses ajustes são normais, não inviabiliza a construção. Muitas vezes fica essa consciência, não, um produto na planta é um produto fechado, já está ali, né, não pode mudar nada. Não pode, se tem 2 pavimentos, você não pode querer fazer 3, 4 pavimentos, porque isso aí muda. Mas, poxa, a parede de um quarto, não ser aquela parede e a gente unir aquele quarto a um home office para ser um quarto com closet, né? Isso não é uma mudança que encarece, que inviabiliza a obra. A pedra dessa parede aqui, eu queria que, em vez de ser ripada, quero que seja uma pedra moledo. Ok, é uma diferença de material, mas não há uma diferença por exemplo assim, de concepção do projeto. Isso pode ser negociado nessa etapa prévia. Olha, eu preferia dessa maneira, avaliem se a gente consegue fazer, e é negociado para poder previamente com o projeto direitinho. Mulheres, se vocês podem dar o toque final ali de vocês. Total. A ideia é essa, é ter essa abertura, desde que não existe essa mudança de estrutural, porque o que vai encarecer mais a obra é acabamento e estrutural. Se a gente fizer ali alguns ajustes que não sejam grandes, porque um ripado de madeira muitas vezes é mais caro, né, do que você colocar um revestimento de pedra, né, dependendo do tipo de pedra. Então, assim, às vezes você trocar uma divisória de vidro ou, né, uma esquadria para você dizer assim, não, quero algo mais amadeirado, você está ali também, tem um custo, mas a gente pode fazer essa avaliação em conjunto, avaliar os impactos e ajustar de que forma que essa casa na planta ela tem a cara personalizada de quem está comprando. Então, o nosso intuito não é ser algo engessado, é algo que a gente está oferecendo pronto a começar, pronto a iniciar, e que a gente, antes de iniciar, alinhe as regras do jogo, dizendo, olha, tudo que está aqui está direitinho, é isso mesmo. Acordado não sai caro. É isso mesmo que você tem essa expectativa de receber? Eu gostei, é esses acabamentos, é dessa forma que eu quero a minha casa. Legal, a gente ajustou, arrumou e começa a obra. A maior parte das vezes, o que é que uma obra encarece e que uma obra atrasa, não é muitas vezes a construtora. Não é são os ajustes. São as mudanças. Durante o projeto. São as constantes mudanças que são normais. Sim. Que a pessoa começa isso que eu ia perguntar. A ver, né? Ficar pronta, ela diz, poxa... E se botasse... O que tem que ficar claro não é que a gente impossibilite as mudanças. O que tem que ficar claro... claro que haverá um custo. Que haverá um custo, que haverá uma renegociação de prazo na entrega da obra. Pois é. Se essa consciência tiver ok para todo mundo, as mudanças fazem parte. E a gente nós não temos nenhum problema em relação a isso. Mas é pior, e aí, Bruno, faça essa reflexão para a nossa audiência. O que é melhor? Você reconhecer isso durante a execução da obra, que você não está morando ali, que você não está ainda dentro da casa, ou depois de pronta, que você compra a casa pronta, entrar em obra para você depois estar mexendo em coisas que você não construiu, que você não participou, que você está trazendo uma outra pessoa para poder fazer esses ajustes na sua casa que você comprou pronta. E perde a garantia? Dependendo... Se tiver, tipo assim, se terminar a casa, entregou, você está dando a garantia A garantia são 5 anos, né, estrutural, e 1 ano de instalações, né, é o que marca o Código Civil. Mas assim, independente das mudanças, se essas mudanças forem estruturais, se essas mudanças forem do ponto de vista do que foi executado, quem vai dar a garantia é a nova empresa que fez esse serviço, essa mudança. Mas com você perde a garantia se eles mexeu num pilar que não era para mexer. E aí mexeu na estrutura. Total. Se houver uma mudança estrutural do que foi entregue, porque você quando faz o ABITS, quando faz a averbação da entrega do imóvel, você tem ali uma base técnica, o as-built do projeto. Então, assim, é aquilo que você está dizendo, eu atesto que está tudo certinho. Eu atesto responsabilidade sobre isso. Se o cliente, depois desse momento, ele faz mudanças, isso pode gerar para ele esse impacto de perder essa garantia. Então, até isso é um ponto a desfavor da pessoa comprar pronto e depois fazer uma obra. Porque ele perde essa garantia, podemos dizer assim, estrutural ou até mesmo do que foi instalado, ele pode vir a ter esse conflito. Poxa, até que ponto você me entregou, a sua mudança não afetou a minha entrega? Então, para evitar isso, mais um ponto a favor da pessoa comprar na planta, né, é a pessoa entender que está ajustando com a pessoa que vai dar a garantia, que vai ter que ter essa responsabilidade de 5 anos, né, para poder garantir que aquela casa, que aquele imóvel foi bem construído. Né? Então, eu acredito muito que essa relação com o cliente ela tem que ser próxima, tem que ser clara, tem que ser transparente em todo o processo. Então, eu costumo dizer, desde o início tem que haver clareza contratual, desde o início tem que haver clareza da base técnica e
as regras do jogo estarem bem alinhadas. Vamos fazer mudanças na execução? Bora, estou com você, cliente. Quero que fique do seu gosto. Mas tem que ser reconhecido se houver um impacto no valor. Aquele lance, o negócio tem que ser bom para os dois lados. Tem que ser justo. Justo, Tem que ser justo. Então, nós trabalhamos com isso, com justiça. Não acreditamos que o nosso trabalho é um trabalho, podemos dizer assim, que traz essa percepção de que, poxa, se eu mudar eu vou ganhar mais. Para nós, construtores, e você pode falar com qualquer outro construtor, quanto mais retrabalho, quanto mais mudança, mais a gente perde. Pois é. E a gente perde de fazer novas obras. A gente perde de voltar a trazer aquela mão de obra. Deixa de receber logo o imóvel. Que aquela mão de obra talvez já não é a mesma mão de obra que construiu, porque a mão de obra ela se reloca no mercado de trabalho. Então, muitas vezes você perde essa mão de obra e tem que trazer uma outra mão de obra para poder mexer no que já foi feito. Então, para nós há um risco. Não na mesma qualidade, não. E há um risco muito grande. Pois é. Né? Então, assim, para nós, que fique essa mensagem para os construtores, não é benéfico fazer mudanças de projeto, não é benéfico fazer retrabalhos, não é benéfico mudar durante a execução da obra. É prejudicial para nós. Só que a gente tem um custo, a gente tem que repassar esse custo. Claro. Então, é essa consciência que tem que existir entre o cliente e o construtor, né? Para que a relação seja sempre saudável e leve, né? Durante a construção. Massa. Deixa eu tirar uma dúvida. Nesse modelo de negócio, casa na planta, investimento, 30%, 40%. Hoje quem faz as captações de cliente para vocês? Vocês têm parceiros de corretagem, eles fazem essa captação de investidores ou de sonhadores, que a pessoa tem um sonho da casa, aquela coisa toda. Como é que funciona essa parte de captação desses clientes? Eu percebo o seguinte, existem muitos corretores aqui na nossa cidade que trabalham com vendas de lançamentos imobiliários de apartamentos, de loteamento, de alto padrão, na planta. Eu vejo poucos apostarem nesse segmento de casas de alto padrão na planta. Mas é o que eu digo, isso é algo que talvez vire uma tendência. Sim. Para virar uma tendência, a gente tem que falar, a gente tem que divulgar, a gente tem que disseminar isso. E é o que eu estou fazendo aqui hoje. Exatamente, chegando esse áudio e essa nossa entrevista aqui para corretores, mostrar para eles que você tem a responsabilidade de trazer para o seu cliente oportunidades de investimento de valor. Sim. Não é só apartamentos, não é só loteamentos. Existem oportunidades de investimento de grande valor para casas também. Então, o corretor que tem essa clareza, que se especialize nisso, vai beber de água limpa, vai partir na frente. Já existem alguns, muito poucos, para aquilo que existe de demanda, na minha opinião. Eu trouxe um gerente aqui de uma corretora, a MyBrook, Igor, e ele me falou, ele trouxe uma estatística, que são, em média, 4.500 corretores aqui em Salvador com CRES. Imagina. Ou seja, é muito pouco. E existe, e muitos focados... Só aqui em Salvador. E muitos desses corretores focados muito nesse mercado, que é o mercado que tem... Sim. Porque assim, o corretor, ele vive da venda do imóvel. Né? Ao contrário de nós, a gente vive da construção, do gerenciamento da obra, ele vive da venda. Então, para ele, é o que gira mais rápido, é o que tem mais volume. Então, assim... Mas o que é isso que o mercado tem que entender? Existe também uma oportunidade para aquele corretor que tem relacionamento, que tem acesso a consumidores que dizem assim, eu tenho capacidade, eu tenho interesse de uma oportunidade de investimento, em vez de um apartamento, de comprar uma casa. E é aí que eu acredito que deve ser feito essa catequização de que um produto na planta de uma casa é muito mais rentável para um investidor do que um apartamento na planta. E eu vou dizer por quê. Prazo. Rentabilidade está vinculada a tempo. Isso. Você fazer um condomínio de 2 torres... 2 anos, média. São 2 anos. 2 anos e meio. Você está me entregando em 1 ano no máximo. Só calma. Depois de 2 anos e meio, ele te entrega o apartamento cru. Você ainda tem que fazer a obra. É isso. Então, se você fizer uma avaliação, é quase 3 anos que você está sem aquele imóvel para usufruir. Ou você até pode vender, mas você não vai vender com o potencial de ganho que seria depois de pronto. O cara entra no seu escritório, fechou o negócio em janeiro. Olha, final do ano já estou alugando, viu? Final do ano já está alugando e já está comemorando com a família, se quiser, numa dessas casas. Esse é o nosso... A gente acredita muito nessa questão dos marcos. A pessoa, muitas vezes, já teve um cliente nosso que assim, olha, meu filho faz aniversário em abril, pensando assim, com 12 meses de antecedência. Eu queria que passar essa casa... Na minha casa. E a gente assume esse compromisso. Já deixa de ser uma coisa... Já deixa de ser um negócio.
passa a ser uma missão, sabe? Algo que a gente diz assim, isso aqui tem mais valor do que o próprio negócio. Entendi. Né? Então, assim, a gente trabalha muito com esses marcos, né? Trabalha muito com essa parceria com o cliente. E eu acredito muito que quanto mais as pessoas falarem sobre essas oportunidades de casas na planta, mais pessoas vão se interessar, mais pessoas vão se aproximar de empresas como a nossa para tentar montar esses modelos de negócio. Não é só a CCF que tem essa capacidade. Não, tem outras empresas que têm. A CCF está a CCF está disseminando essa bandeira de que comprar uma casa de alto padrão na planta é muito mais rentável do que você esperar, do que você comprar ela depois de pronta. Massa. Essa é a nossa bandeira. Então, o que é que a gente quer entregar de valor? O que é que nós queremos entregar de valor com isso? Que o cliente, que ele seja consumidor, ele também seja investidor. Que ele não precisa ser só um cliente consumidor. Ele pode ser consumidor e pode ser investidor. Em que sentido? Depois de pronto, ele pode morar na casa. E está tudo bem. Daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, isso é um dado importante. Normalmente, pessoas que compram casas de alto padrão, entre 8 a 10 anos, elas começam a pensar em vender. Então, assim, é natural. A casa, 8, 10 anos depois, a pessoa já entende que aquilo já ficou grande demais, os filhos já foram embora. Sim. E aí a pessoa tende a querer vender aquele patrimônio. Imagine se você tem um patrimônio que compra na planta, 8, 10 anos depois ele valoriza. Sim. A margem de retorno disso é muito maior. Em um ano já está valorizado. Em um ano já está valorizado. Deixa eu fazer só uma pergunta, que já está chegando no nosso final. Papo quente, você vê que passa rápido, né? Fica aqui o dia todo falando. Hoje, no seu leque de captação de terreno, as localizações que você tem média é onde? Vamos lá. Hoje nós estamos em Feira de Santana, né? Em condomínio de alto padrão em Feira de Santana, o Dama 1. Estamos no Praia do Forte, no Praia Bela, já com o projeto pronto a iniciar, Casa da Isabela, tanto nas nossas redes sociais a gente fala sobre esse produto. Você tem mais terrenos nesses locais? Hoje temos 4 terrenos, né? Em Feira de Santana, Praia Bela, Embaçaí e Alphaville e Guarajuba, né? Todos eles dentro de lotes, todos eles dentro de condomínios, lotes bem localizados, com diferenciais e com alta valorização, que é esse o nosso objetivo. A gente trazer algo que tenha valorização, não é aquele lote mais barato do condomínio, mais pouco ventilado, para poder a gente rentabilizar a casa. Não é isso. E o condomínio, quanto mais constrói dentro dos lotes... Mais consolida valor. Potencializa. E todos esses condomínios têm já exatamente esse movimento, né? O Praia Bela, por exemplo, tem quase 70%, 60% a 70% de taxa de ocupação, né? De casas... já construídas? Construídas e em construção. Tá? Então é uma taxa muito alta. Guarajuba está indo por um caminho, tem menos casas, tem menos taxa de ocupação, mas já está valorizando. Você tem Guarajuba também? Temos Guarajuba, no Alphaville Guarajuba, temos um lote, né, que a gente também tem um projeto que a gente está desenvolvendo, está aprovando agora para poder vender também na planta, né, antes da etapa de construção. Então a gente acredita que, Carlos, e os outros condomínios? Em Salvador, Alphaville Litoral Norte não é bom? Alphaville 2 não é bom? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo onde a gente tem as nossas oportunidades. Sim, claro. Mas se você tiver o terreno. Se você já tiver o terreno, ou se você está querendo, né, que a gente, em uma determinada localização, faça o mesmo modelo de negócio, a gente tem essa disponibilidade. Né? Se a pessoa, quero morar em Costa do Sauípe, no condomínio aqui em Costa do Sauípe. A gente vai buscar o terreno, a gente vai dentro. Imagina que a pessoa diga assim, Carlos, eu quero investir R$2 milhões numa casa em Costa do Sauípe. Você pode avaliar? A gente vai lá, Costa do Sauípe, faz a prospecção, traz as oportunidades, traz o projeto. Olha, eu consigo te entregar por 2 milhões esse projeto, nessa localização, nesse condomínio. Atende, vamos embora. Esse é o nosso trabalho. Entendi. Então não é só oferecer... Ou seja, uma casinha é o que eu falo de forma amigável, né? Que a gente sabe que uma casa de 2 milhões é uma casa de 2 milhões. É uma casa diferenciada. Você fechou um projeto com você com a casa de 2 milhões, eu creio que, por exemplo, Costa do Sauípe, uma casa dessa aí vai para 7 fácil. Como? Vai para 7 milhões fácil. Não vai. Não vai, não? Não vai. Não, em Costa do Sauípe, assim, vamos lá, é o que eu digo, uma casa de 2 milhões, quando a gente faz o estudo, é para poder você valorizar de 30% a 40%. Certo. Então, se uma casa de 2 milhões, você está comprando uma casa de 2 milhões, depois da planta, você depois de pronta, ela vai valer 30% a 40% mais. Certo. Então, assim, existem casas, vamos lá, existem investimentos que, por exemplo, em Alphaville e Guarajuba, você pode investir ali 3, 4 milhões, às vezes até 5 milhões. Essa casa, pelo condomínio,
pela localização, pelo que já está no ambiente ali de alguma maneira consolidado no mercado, essa casa pode dobrar o valor. Sim. Então pode chegar a 10 milhões você vender uma casa dessa. Mas aí é o que eu digo, não é Depende toda casa que você consegue dobrar o valor. Aham. Então assim, te respondendo, não perdendo a tua ideia, a casa ganha valor, mas ela vai depender do mínimo, ela ganha valor no mínimo 30% a 40%. Isso aí, comprando na planta, ela ganha. Por quê? Porque você está comprando antes de estar construída. Então você tem esse ganho. Mas, dependendo da localização, dependendo do tipo de preço já consolidado ali daquele condomínio, você consegue potencializar muito mais essa casa e ter uma rentabilidade muito maior vendendo ela mais cara. Sim. Independente se ela rentabilizou 30%, 40%, você pode dizer assim, não, aqui o pessoal está aqui hoje morando o Global A, e esse Global A trouxe aqui a média de preço do condomínio é aquela. Aumentou a média de preço e a média de preço subiu e a sua casa que está dentro desse ambiente também, de alguma maneira, ela é beneficiada por isso. Pô, que bacana. Top. Carlos, traz para mim as considerações finais sobre a CCF, o que é que ela está projetando aí para frente. Você já explanou praticamente tudo, mas assim, a gente sempre sabe para onde, como você falou. Estou na montanha, estou apontando para outra. Me conte aí os planos da CCF hoje. Hoje o nosso futuro. O nosso objetivo principal na empresa é desenvolver projetos imobiliários rentáveis. Então, esse é o nosso futuro, que já é o nosso presente. Então, a gente já tem, como eu te falei, 3, 4 projetos já bem estruturados, rentáveis. Então, o que a gente precisa hoje é tornar esses projetos reais e, obviamente, divulgar isso, né? Ou seja, divulgar esse modelo de negócio. Então, a gente quer realmente fortalecer essa bandeira de construir na planta, de vender imóveis de alto padrão na planta é viável, é possível e dá ganha-ganha para ambos os lados. E a gente quer fortalecer essa reputação e essa jornada para que no futuro a gente possa fazer coisas maiores. Por que não pensar num condomínio de alto padrão, né, com a possibilidade de você comprar casas prontas também, e não só atender a uma única pessoa, e sim atender a mais pessoas, né, trazendo uma oportunidade de compra na planta de uma casa por um preço diferenciado e, obviamente, dentro de um ambiente, de um condomínio já devidamente estruturado, né, e esse é o nosso futuro, podemos dizer assim. Hoje, a nossa mensagem final nesse podcast é: se você realmente está buscando adquirir a sua casa, né, tem um sonho de adquirir sua casa própria, sua casa, né, de praia, avalie essa possibilidade de comprar na planta. Não olhe somente preço, não olhe somente o projeto, olhe a empresa que está por detrás desse projeto, olhe a segurança jurídica, né, do negócio, olhe o benefício, né, que esse projeto pode trazer para você a nível financeiro e, quem sabe, também a nível pessoal, porque você, muitas vezes, comprando na planta, você tem a oportunidade de comprar uma casa melhor, mais próxima do mar, né, com a maior área construída. Talvez, muitas vezes, você, quando a casa está pronta, o ticket que ela fica de venda é muito alto e você, às vezes, deixa de comprar aquela casa porque aquela casa, de alguma maneira, é inviável para o seu orçamento. Sim. Mas ela pode caber se você investir na planta. Boa. Então, a mensagem final é essa. Somos uma empresa que acreditamos nessa bandeira de trazer esse valor através, né, de venda de produtos imobiliários rentáveis na planta, e acreditamos que vender casa, ou melhor, acreditamos que comprar uma casa, acreditamos que não é só construir casa, é construir ativos rentáveis e patrimônio para que os nossos consumidores também possam ser investidores. Pô, que bacana. É isso. Show de bola. Carlos, obrigado. Brunão, top valeu. Demais, viu? Foi um excelente papo aí. Para mim foi uma honra conhecer mais sobre você, sobre sua empresa e essa novidade, né? Que é casa de alto padrão na planta. Vamos disseminar, corretores, bebam água fresca, viu? A oportunidade é essa. Sucesso para Cost Flow. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí pela oportunidade. É a primeira de muitos, você vai botar aqui ainda para falar aqui. Valeu. Vou sentar você aqui com as empresas de corretagem aí para a gente bater esse bate-papo. Será um prazer essa discussão. Obrigado, valeu, tchau, pessoal. Até a próxima.